Boa noite, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reabilitação de mandíbulas atróficas, né? Eu ia falar sobre o maxilo, mas como é um tema um pouquinho mais, mandíbula é um tema um pouquinho mais complexo, eu resolvi dar esse assunto para vocês e aí eu vou colocar outro professor para dar essa aula sobre maxilas atróficas, né? Que é mais light, tá? Eu vou aqui espelhar aqui minha tela, tá? Pra gente... Deixa eu ver direitinho. Calma. Deixa eu só grande aqui. Pronto. Então, nós vamos falar hoje sobre o quê? Sobre as técnicas para otimizar a instalação de implantes em mandíbulas atróficas. Gente, isso é um tema muito controverso, é uma coisa um pouquinho mais complexa e complicada, que a gente já tem um pouquinho mais de mão para isso. Porque normalmente esses casos, esses pacientes têm uma mandíbula muito atrésicas, normalmente ou é porque perdeu o dente há muito tempo, teve uma absorção severa, e aí, ou essa mandíbula está muito fininha, que compromete a sua reabilitação, porque você pode ocasionar uma fratura nesses casos, ou então fica muito ruim você reabilitar exatamente pelo posicionamento do nervo alveolar inferior, que se você for colocar um implante na região, você pode terminar comprometendo e ocasionando uma injúria nesse nervo, e aí você vai levar um paciente a uma parestesia definitiva, né? E isso a gente não pode. Então, exatamente essas mandíbulas atróficas, né, que apresenta aquela extensa perda caracterizada pela falta dos dentes do processo alveolar, por que isso acontece? Todos os órgãos do nosso corpo, todas as estruturas do nosso corpo têm uma função. Os alvéolos, eles têm a função de quê? De sustentabilidade dentária. A partir do momento que você perde a unidade dentária, o que acontece com o alvéolo? Ele começa a reabsorver. E quando ele reabsorve, primeiro ele começa a reabsorver vestíbulo lingual, depois ele começa a reabsorver em altura. Né? Então, primeiro ele fica em lâmina de faca e depois começa a perder em altura, que é o caso, são os casos mais complexos de reabilitar, porque o paciente não tem osso e altura. A mandíbula ainda tem uma vantagem que se a gente for tratar um paciente de dentado total, e eu planejar fazer um protocolo mandibular, no caso de instalação de 5 implantes entre os faraós metonianos, vamos dizer que seja mais tranquilo, né? Vamos dizer que seja mais tranquilo, porque não tem nada de estrutura nobre. Eu vou colocar exatamente entre os dois nervos e aí eu não tenho comprometimento algum. E aí fica mais tranquilo você conseguir realizar o procedimento. Só que se o paciente tem os dentes anteriores, eu quero reabilitar posterior, ele com perda severa, e ali eu tenho estrutura nobre, eu tenho que tomar cuidado, eu preciso ter, tem que ter um planejamento mais delicado para tratar esses casos, senão eu posso terminar ocasionando uma injúria grave no meu paciente. Né? Então, isso tem que ser muito bem planejado, tá? Eu brinco muito com os alunos da graduação que o que a gente tem de mais importante na nossa profissão é diagnosticar. E quando eu falo diagnosticar, é diagnosticar certo, porque se eu diagnosticar errado, eu também vou tratar errado. Imagine que eu planejo, avalio, diagnostico que meu paciente tem os dentes posteriores e planejo colocar uns dentes na região posterior, 4 dentes de cada lado, porque ele só tem de cair na canina. Onde eu vou colocar dois premolares, dois molares. Só que no meu diagnóstico, eu não previ que o paciente só tinha 10 de altura, só tinha 6 de altura de osso, né? Ele tinha uma espessura até razoável, né? Que dava para colocar um implante, mas ele só tinha 6. Aí no meu planejamento, eu planejo colocar 8 implantes, 4 de cada lado, só que esse paciente não tem altura para isso. O que é que isso vai ocasionar na hora que eu vou colocar meu implante? Vou colocar meu implante dentro do canal alveolar, comprometendo o nervo alveolar inferior. E aí o paciente vai estar com os dentes tudo ok, porém sem sensibilidade alguma bilateral. E isso eu não posso deixar isso acontecer jamais. Então, o meu planejamento é o que eu tenho de mais importante. Fechar o meu diagnóstico correto. O que é o meu diagnóstico correto? O paciente realmente é um paciente desabilitado posterior, é um paciente desdotado parcial na região posterior, que usa prótese removível, porém tem uma queixa muito grande quanto a isso, não quer mais utilizar, e aí quer reabilitar com implante dentário para não ter mais aquele monte de ferro dentro da boca, né, daquelas próteses removíveis. E aí ele quer instalar implante. Só que eu não, no meu diagnóstico foi ok, mas no meu planejamento tem que ser correto também. Né? De eu planejar da forma correta para eu não comprometer minha estrutura nobre e assim não ocasionar nenhuma injúria no meu paciente. Tá?
Então, vamos lá. Eu tenho que imaginar que essa minha mandíbula, devido à sua extensa perda óssea, né, e por falta de dentes, eu posso planejar isso aqui. Eu posso planejar o protocolo. Tem algumas formas de planejamento que eu posso imaginar para reabilitar esse paciente se ele for desdentado total, onde eu vou trabalhar apenas da região anterior da maxila. Eu posso fazer o planejamento dele fazer 5 implantes, né? Aqui nessa fotografia tem 6, mas a gente sabe que é 5 a 6 implantes. O protocolo inferior, 5 implantes, eu tenho uma condição excelente de tratar o paciente. Eu posso, se o paciente não tiver, ficar muito oneroso, qualquer coisa do tipo, a gente pode pensar em lançar mão de fazer um OFO, ou seja, instalar 4 implantes nessa região anterior e fazer essa prótese total em cima de 4 implantes. Como eu posso lançar mão também de fazer uma barra clip, no caso de instalar 3 implantes, ou então apenas 2 O-rings, né? Hoje em dia, existe até o caso do paciente realmente mínima condição a gente instalar apenas um implante na linha média, né, no plano mediano, para esse paciente, só para essa prótese não sacar, né, ter um mínimo de estabilidade no paciente. Então, é outra forma da gente pensar em tratar esse paciente aí, tá? O que nós temos que nos preocupar na hora de fazer essa instalação desses dentes, desses implantes na região entre os mentonianos é exatamente eu não ocasionar nenhuma injúria no forame, né? Sempre temos que lembrar da anatomia, que esse meu nervo alveolar, ele vem, ó, quando ele chega no nervo, ele tem a alça do alveolar inferior, né? Que vai chegar no nosso, que vai entrar no nosso mentoniano, tá? Então, eu tenho que ter muito cuidado quanto a isso no meu planejamento para eu não comprometer. Então, a forma de eu entrar com o implante um pouco mais inclinado, né, jogando ele um pouco mais para distal, até para aumentar um pouco a plataforma e favorecer nas próteses, né, na instalação dos nossos implantes. Então, isso entra no nosso planejamento, no meu diagnóstico feito posterior e como eu vou tratar o meu paciente. Tá? Acá essas características de boa estrutura óssea e altura óssea suficiente, como a gente está trabalhando em mandíbula, que é um osso tipo 1, tipo 2, é muito mais tranquilo se trabalhar com isso, né? Fica, vamos dizer assim, vamos dizer que fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil, porque o osso é um osso que é mais favorável, né? Então, sempre cuidado quando eu for tratar esse tipo de caso, principalmente o osso na mandíbula, eu não pensar, eu ter muito cuidado quando eu estou colocando meus implantes naquela questão que a gente sempre fala das subinstrumentações. Hoje os implantes, hoje com o avanço dos implantes, né, que você tem os implantes corretos para descer o implante certinho, do tamanho, do diâmetro correto, eu tenho sempre que tomar esse cuidado. Porque muitas vezes, se você lançar a mão de no osso tipo 1, tipo 2, você fizer uma subinstrumentação, ou seja, fazer uma instrumentação menor para descer com um implante um pouco mais largo, esse implante pode chegar no meio, por ser um osso pouco trabeculado, né? Esse osso travar. E aí compromete totalmente a nossa instalação do implante, né? Mas o principal nas reabilitações dos nossos implantes é a questão da altura do osso suficiente para a gente conseguir reabilitar presente em alguma estrutura nova, tá? A questão da altura também é muito importante. Mesmo que o paciente tenha uma mandíbula fininha e eu vou pensar, mas eu vou colocar entre os mentonianos, mas se essa altura for mínima, né, e eu for fazer o meu protocolo de colocar 5 implantes, uma média de 5 implantes nessa região anterior da minha mandíbula, se esse implante, se essa mandíbula tiver só, vamos imaginar, só 10 de altura e eu colocar 5 implantes de 10, vocês conseguem entender que eu vou fragilizar aquela minha mandíbula e eu posso ocasionar uma fratura espontânea. E aí, depois que essa mandíbula fratura, meu filho, para a gente conseguir botar placa e conseguir uma consolidação, aí é um pouco mais enjoado, né? Então, sempre ter um pouco de cuidado para isso não acontecer, tá? E aí, ó, quando eu faço uma avaliação com a minha tomografia da região mais posterior, o que é que eu vejo? Eu vejo que o meu nervo alveolar inferior, ó, ele tem pouca altura, né, quanto o nervo está bem centralizado, né? E aí o meu planejamento tem que partir daqui. Por que isso, professor? Porque se meu nervo estivesse mais lingualizado ou mais vestibularizado, eu poderia pensar em lançar mão de utilizar implantes inclinados, né? Se esse paciente tem aqui até 6 de altura, eu posso pensar em lançar mão e lançar uma instalação de implantes curtos.
Se não, aqui eu posso lançar a mão de utilizar uma lateralização do nervo alveolar ou então fazer um enxerto nessa região, ou seja, ou seja, com um bloco, um enxerto em bloco, ou osso particulado, utilizando tela, né? Ou então pensando até em utilizar o Infuse, que tem um reparo sensacional associado com o biópsia para a gente ter uma maior qualidade, mas o que a gente não pode hoje em dia é dizer para o meu paciente, que eu digo que já aconteceu isso comigo, o paciente chegar no meu consultório, que tinha rodado uns 10 consultórios odontológicos e os profissionais tinham dito que não dava para tratar, que realmente ele ia ter que passar o resto da vida com aquelas próteses removíveis, e isso aí é uma coisa que não se pode fazer isso no nosso paciente, né? A gente consegue solucionar os casos, né? Se você não tem assim, um conhecimento, uma habilidade interessante, você encaminhar esse paciente, você não é obrigado a tratar todo o caso, não é obrigado. Se o paciente chega no meu consultório hoje, querendo tratar um canal, querendo fazer um procedimento que não é da minha rotina, eu não faço, mas eu tenho que direcionar o paciente, mesmo que eu imaginar que seja um caso cirúrgico que eu não faça, né? A gente fala um pouco mais de cirurgia, né? Porque todo mundo, a gente trabalha com isso todo dia, mas se existisse um caso, pronto, lábio leporino. Eu faço muito pouco lábio leporino. Não é porque o paciente chega no meu consultório, como já chegou, o paciente com lábio leporino quer me fazer um enxerto e tratar, poxa, eu não tenho uma rotina de fazer isso, mas eu tenho colegas que fazem isso todo dia. Então não tem problema nenhum em direcionar um colega da minha especialidade que tem uma rotina mais de fazer aquele procedimento que eu não tenho. Isso não quer dizer que ele é melhor do que eu, ou que eu sou inferior, que eu não sei fazer. Isso quer dizer que eu sou prudente, eu não tenho uma rotina naquilo, eu vou direcionar para quem tem uma rotina melhor, visando sempre o melhor do paciente, tá? A minha tomografia, ó, o que é a minha tomografia me dá aqui, ó, que eu tenho 5,5 de altura e tenho 5,5 de, perdão, 5,5 de largura e tenho 4,1 de altura. Não tem possibilidade de eu conseguir instalar um implante de 4, porque não existe implante de 4, né? Esses implantes curtos, mas de 4 não existe. Então, eu preciso pensar em como eu vou conseguir contornar esse espessamento dessa mandíbula, essa altura mandibular, para eu conseguir instalar implantes nessa região. Outra coisa importante que eu vou falar um pouco mais à frente, que a gente tem sempre que lembrar, é que se eu for querer fazer enxerto nessa região, eu tenho que imaginar que esse paciente aqui, ó, devido à reabsorção, ele também não tem gengiva. Às vezes isso não entra nos planejamentos de alguns colegas, já peguei alguns colegas que foram fazer enxerto em bloco nessa região, fizeram incisão, rebateram o retalho, pegaram um bloco da cintura escapular, né, da crista ilíaca, né, e quando foi colocar na região, não tinha tecido para cobrir. Porque não tem. E aí isso quer dizer que isso contraindica o tratamento? Não, não contraindica. Mas eu preciso preparar aquele leito para eu conseguir realizar o enxerto, né? Então, tem técnicas para isso, né? Que a gente tem, faz uma tunelização com algum um artifício que a gente tem para melhorar e fazer com que essa gengiva tenha um pouco mais de flacidez para quando eu fizer o meu enxerto, eu ter tecido para cobrir, senão isso vai comprometer, tá? Então, quando eu tenho esses casos de implantes muito de condições muito limítrofes para reabilitar, o que é que eu faço? Quais as opções que eu tenho que fazer? Eu não faço? Não, você tem que solucionar o caso, tá? Então, o que é que a gente tem de importante nessa região? Nervo alveolar inferior, tá? Nervo alveolar inferior. Só um segundinho. Nervo alveolar inferior, que é o que eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? E principalmente se tiver pouca altura óssea, porque essa pouca altura óssea faz com que comprometa eu conseguir reabilitar, né? E se eu não consigo reabilitar esse meu paciente, eu não vou ter um sucesso na instalação dos implantes. Eu preciso ter um preparo na mandíbula dele para conseguir instalar os implantes. Eu não posso comprometer as minhas estruturas nobres, no caso que nós estamos falando da mandíbula, do nervo alveolar inferior, e essa pouca altura tem que tomar cuidado para não causar uma fragilidade. E se aí eu penso em instalar um implante de qualquer forma, mesmo esse paciente com 8 de altura
e eu vou instalar lá 5 implantes de 8, eu posso causar uma fratura e aí terminar levando o paciente para uma iatrogenia de uma forma mais complexa de se tratar, tá? Então, isso tem que entrar no meu planejamento. Então, que nós temos os tratamentos, então os tratamentos adaptativos e os reconstrutivos. Os adaptativos, vamos dar um exemplo. Imagine que eu tenho aquela mandíbula que o paciente tem 8 de altura, na região anterior. Eu vou fazer um tratamento adaptativo. Como é que eu posso fazer isso, evitar com que essa mandíbula tenha uma fragilidade e ocasione uma fratura espontânea? Eu não vou instalar 5 implantes na região anterior da mandíbula. Imagine que eu posso fazer o quê? Eu posso instalar 3 implantes, aguardo em um período de 90 dias, 3 meses, que já vai ocasionar, devido à mandíbula ser um osso tipo 1, e ter uma facilidade nesse processo de consolidação, né? Sabe que hoje a reabilitação em implantes com 90 dias é suficiente, até 60 dias, né? Eu sei que eu posso instalar os 3, depois de 90 dias eu vou e instalo mais 2. Depois de 90 dias eu faço as minhas próteses. Vocês conseguem entender que eu fragilizo menos a minha mandíbula? E aí eu tenho a possibilidade de ter um sucesso melhor nesses casos, né? Num reconstrutivo, eu já tenho que imaginar que eu vou primeiro reconstruir a minha mandíbula para posteriormente eu estar pensando em reabilitar. Seja na região anterior, eu posso realizar enxertos em bloco nessa região, como posso fazer distração osteogênica, seja na região posterior, que eu posso fazer tanto a utilização de implantes curtos, implantes inclinados, posso fazer desvio de nervo alveolar inferior, enxerto em bloco na região anterior ou posterior. O que eu preciso é preparar a minha mandíbula para posteriormente eu reabilitá-la. O que eu não posso é pensar em realizar os meus implantes de qualquer jeito. Nas minhas técnicas adaptativas, outra opção que nós temos, o reposicionamento. Vou fazer uma janela na parede lateral da minha mandíbula e aí eu consigo tracionar esse meu nervo alveolar inferior, eu instalo os meus implantes, coloco os meus enxertos, depois eu reposiciono esse meu nervo na lateral dos implantes. Se você perguntar hoje, professor, o senhor ainda faz isso? Eu digo, olha, já fiz muito, tá? Hoje eu evito muito fazer isso, eu prefiro muito mais lançar a mão dos implantes inclinados, né? Que você começa a pegar um pouco mais de habilidade, começa a pegar um pouco mais de mão, e aí eu consigo posicionar esse, só um pouquinho. Eu consigo posicionar os meus implantes na posição correta, né? Mas se eu não tenho altura, eu não posso querer posicionar os meus implantes se eu não tenho um remanescente ósseo suficiente para isso. Ainda mais que eu não tenho uma estrutura nobre tão importante quanto o nervo alveolar inferior na região. Outra que eu posso lançar a mão é a utilização de implantes curtos, né, como a gente já falou, só que esses implantes curtos, eu vou falar um pouco mais à frente, em algumas empresas a gente tem alguns tipos de implantes, né? Normalmente, os que a gente mais utiliza é o implantezinho que tem de 6x6, né? Que a gente chama de botijãozinho, né? Que ele é curtinho. O problema desses implantes é porque a gente sabe que na implantologia não existe mais a questão da proporção coroa-raiz, né? Existe uma controvérsia muito grande na literatura quanto a isso, tá? Mas não contraindica os tratamentos, não, tá? Utilização de implantes inclinados, que eu pessoalmente até que hoje eu utilizo muito, já fiz implante, já fiz desvio de nervo, já fiz implantes curtos, mas hoje eu prefiro muito mais lançar mão de implantes inclinados, que eu peço uma tomografia, vejo onde meu nervo está, e aí eu inclino esse meu implante. O que é importante de utilização de implantes inclinados? Se você não faz prótese, que é o meu caso, eu preciso ter um protesista bom. E se você quiser fazer um implante inclinado, então você também se qualifique para fazer a prótese devido ao implante que você realizou, né? Se você colocou ele inclinado, você fala aqui com o professor Mário aqui.
Você precisa se qualificar para posição e implante inclinado e conseguir reabilitar. Não adianta nada. Você vai lá, faz um planejamento da coisa mais linda do mundo, consegue posicionar, instalar um implante inclinadinho e tal, e aí chega o prótese e diz, não consigo fazer a prótese isso aqui não. Aí você tem que ter um cara que trabalha com prótese enrolado, que vai usar componentes angulados, vai lançar mão de alguns manejos na prótese para você conseguir reabilitar. O que eu não posso é colocar um implante para depois sepultar, né? Ou seja, não utilizar. Então, isso tem que entrar no meu planejamento, tá? O nervo alveolar inferior, né, que a gente tem que ter todo cuidado com ele, né? Ele é mobilizado para colocação imediata do implante. Como? Faço isso, professor. Eu venho, rebato lá, faço incisão, rebato meu retalho. Do rebato meu retalho, eu confecciono uma janela na parede lateral do meu nervo, ou na parede lateral da minha mandíbula, né? Fica aquele espaçozinho, o nervinho passando aqui dentro, ó. Aí eu vou tensionar, puxar o meu nervozinho para fora, aí eu posiciono meu implante, posiciono meu enxerto, depois eu solto o meu nervo em contato com esse implante. E aí não vai ter problema nenhum. Que eu estava falando que eu não utilizo mais, porque às vezes a gente faz cirurgia, o paciente passa um ano te ligando. Ainda está dormindo, mas óbvio que está dormente. Se eu toco, se o nervo já é muito sensível, se eu entro com uma fitinha e eu manipulo esse nervo, vocês conseguem entender que essa sensibilidade vai aumentar muito e essa parestesia vai demorar um pouco mais devido à minha manipulação, né? Então tem que ter cuidado com isso, tá? Olha lá a lateralização, ó. Faço minha paredezinha lá, a parede na região lateral da minha mandíbula, ó. Puxo um pouquinho esse nervo, posiciono meus implantes, posiciono meu enxerto e aí eu solto meu nervo nessa região. Você precisa de muito cuidado e delicadeza para fazer isso? Muito, muito, porque você pode comprometer e seccionar esse nervo, né, de várias formas. Desde quando você está confeccionando a loja, para tirar essa tampa, para você ter acesso ao nervo, quanto você está tensionando esse nervo, de você puxar um pouco mais forte e ele romper. E aí, depois que rompeu, rompeu, né? Parestesia definitiva, que eu não posso nunca causar isso no meu paciente, tá? Olha lá, ó. Ou como eu posso fazer também a transposição, né? É tirar ele, desviar desviar ele dessa região, né? E eu faço essa transposição, evitando que ocasione essa parestesia. Olha aí um caso como esse, ó. Se eu for querer reabilitar um caso como esse sem fazer um planejamento, esse nervo está muito baixo, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Se eu for querer colocar meus implantes de qualquer forma, consequentemente, eu ia causar uma iatrogenia. Eu ia causar um seccionamento desse nervo alveolar inferior, tá? Pelo posicionamento que ele se encontra relacionado às raízes devido à sua reabsorção óssea. Então, eu vou lá, ó, confecciono uma janela lá nessa parede lateral, tá? Olha lá meu nervo, ó, removo essa tampinha, ó, e eu começo a ver meu nervinho lá, e aí eu vou, ó, com a fitinha lá, ó, eu vou puxar o meu nervo com todo o cuidado e cautela do mundo. Para quê? Para eu posicionar, descer os meus implantes, fazer minhas perfurações, descer os meus implantes, ó, posiciono os meus implantes do jeito que eu quero lá, meus dois implantes, e aí eu faço meu enxerto e solto, né? E aí eu tenho certeza que eu não causo nenhum seccionamento no meu nervo alveolar, tá? Esse é o cuidado maior que eu tenho que ter para não causar iatrogenias, né? As vantagens, né? A utilização de implantes mais longos, tá? Possibilidade de travamento na cortical basilar, ou seja, tem um travamento maior dos meus implantes, né, nessa região basilar. E exatamente eu tenho um posicionamento ideal, porque se eu fosse querer fazer o implante, posicionar os implantes inclinados, esses implantes iam ficar numa posição um pouco mais desfavorável. Não que eu não conseguisse corrigir isso com as minhas próteses, né? Mas ia ser um trabalho a mais que eu ia gerar para mim. Então, eu é uma forma de favorecer isso aí, deixar os meus implantes bem posicionados para a confecção das minhas próteses, né? Quais as complicações que nós temos nesses casos, tá?
esse distúrbio neurosensorial prolongado ou permanente, infelizmente acontece, desde você fazendo essa manipulação, soltando o nervozinho, o paciente fica com essa parestesia. A gente é chato pra caramba, o paciente fica reclamando. Eu já tive com esses colegas que o paciente nunca passou isso, né? O colega diz que excelentes profissionais, cirurgiões implantologista, cara, eu fiz da forma mais correta, soltei o meu nervinho lá, a parestesia do paciente nunca sanou. Né? Ele sempre vive me reclamando essa parestesia que tá comendo quando ele tá babando, que morde o lábio. Eu já tive meu caso mais complexo, o paciente passou 1 ano com isso aí, né? Fazendo aplicação de laser, utilizando medicações étnicas, citoneurin, complexo B, né? Várias medicações para acelerar esse processo desse reparo dessa parestesia transitória, mas é muito incômodo. Eu larguei mão exatamente desse meu último caso, que foram 12 meses, né, para voltar, que o paciente me ligava semanalmente, né, reclamando, se queixando, e aí eu preferi deixar de fazer e lançar mão de implantes inclinados. Eu tenho uns protesistas bons que trabalham comigo e resolvem meus casos de implantes inclinados, né. Outra complicação é a perda do implante, né, exatamente pelo posicionamento, né, e você está colocando ele transalveolar, né, e você perde um pouco dessa qualidade óssea, né, do implante que você coloca aí, ocasionando uma perda, né, mas isso também não quer dizer que seja por isso, né, os comprometimentos de perda de implante envolvem uma série de fatores, né, uma série de fatores para chegar à perda do implante. Hemorragias intensas, exatamente por essa região ser muito vascularizada, né, e fica aquele sangramento excessivo, né, naquela região. Osteomielite, né, aquela, às vezes pode causar, principalmente nos casos você faz aquela janela e aí isso não cicatriza e você causa uma inflamação, né, no osso, né, e aí você tem que tratar com um quadro mais severo, tirando a causa, que pode ser exatamente o próprio implante, né, para prevenir que isso se agrave, né. E fratura da mandíbula, porque na hora que essa mandíbula já ela é muito fininha, né? E quando eu afasto o meu nervinho para fazer minhas perfurações, instalar os meus implantes, eu já fragilizo, né? E algumas vezes por ocasião dessa fratura, e aí você vai ter que tratar isso, porque senão ela não consolida. E uma das formas de tratar também é isso aí, tem que fazer incisão, né, e afastar, colocar uma placa de fixação aí, uma 2.4, muitas vezes para conseguir dar uma estrutura nessa mandíbula, e muitas vezes você tem que tirar o implante que está no traço de fratura, né, e aí você termina perdendo o implante também, tá? Esse aqui é um artigozinho que o colega fez um estudo com 18 pacientes, instalando 45 implantes com lateralização do nervo alveolar inferior. Foram 28 lateralização e 17 transposições, né, mudando o nervo de posição, né, com a taxa de sobrevivência aí de após lateralização de 100%, né, e de transposição de 76,6%, e a recuperação do nervo em 4 semanas, em quase 4 semanas após lateralização e em quase 6 após transposições, né? Então, em que a lateralização eu também concordo, né? Eu prefiro muito mais a lateralização que a transposição, mas até a própria lateralização eu não lanço mão mais nos meus planejamentos, exatamente devido a essa queixa do paciente, sim, que 4 semanas ia ser uma bênção, mas realmente não é só isso, né? Não é só isso. 3 pacientes no estudo do ISH, né, e de Brennemark, eles têm de duas transposições de uma lateralização apresentaram hiporestesia, né, persistência após 3 anos, mas sem queixa de avaliação sugestiva, né, mas esse paciente ficou relatando, né, depois de 3 anos ainda com essa sintomatologia de dormência na região, devido à realização dos procedimentos tanto de lateralização quanto de transposição. Isso é outro trabalhozinho que o colega fez, né, em 15 pacientes, né, instalando 46 implantes com 19 modificações do nervo alveolar inferior, com taxa de sucesso de 90%, apenas 2 implantes perdidos, tá? Isso é uma taxa muito boa, né? Os distúrbios neurosensoriais, ou seja, as parestesias ocorreram em 4 dos 19 sítios, tá? Mas todos os pacientes relataram que se submeteriam à cirurgia novamente, exatamente pelo benefício da reabilitação, né?
O que a gente estava falando também, a outra opção de tratamento é a utilização de implantes curtos, onde esses implantes curtos, normalmente, dependendo da empresa, tem empresa que tem os mais coxinhos, mas eles vão gerar aí entre 5 a 6, né? Tem umas empresas que eu utilizo muito, que é de 6 de altura e 5 de espessura, né? Implantes que eu gosto muito de utilizar, mas eles têm os implantes até de 5 por 6, né? De 5 de altura e 6 de espessura, né? Que é muito curtinho, né? Isso aí a gente pode utilizar tanto na região de mandíbula para quando tem uma perda, uma reabsorção óssea severa, onde esse nervo alveolar inferior está muito próximo, quando a gente também pode lançar isso na região do seu maxilar, né? Mas a gente tem que botar se lembrar sempre que o que é importante no implante curto e no implante longo, né? Eu imagino pegar esse meu implante e abrir esse meu implante. A quantidade de superfície. Você consegue entender que se eu tiver um implante de 6 por 6, o diâmetro de superfície dele chega à mesma coisa do implante de 11,5 ou um implante de 10 por 3,5. Né? Não tem problema esse tipo de utilização desse implante. Né? Existe muita controvérsia na literatura quanto à questão da proporção coroa-raiz, que isso também já caiu por terra e sabe que a ossa-integração é totalmente diferente relacionado à questão dos dentes normais dos pacientes que ficam nos ligamentos periodontais, tá? Que não tem ligamento periodontal, tem osso-integração, né? Junção osso-implante, osso-superfície de titânio, né? As vantagens da utilização de nossos implantes curtos, o que é? Facilita a reabilitação da região posterior da mandíbula com pouca altura óssea, né? Em relação ao nosso nervo alveolar inferior, sem necessidade de inclinar o implante, de fazer desvio de nervo, de fazer enxerto em bloco, de fazer distração, de fazer vários procedimentos mais invasivos, né? É só eu instalar meu implante bem certinho, seguindo lá as minhas brocas, né, com as minhas limitações, que eu posso, até quanto eu posso entrar, e instalação do meu implante convencional, como a gente faz a instalação de qualquer implante. Com cuidado, óbvio, para não tocar no nervo em nenhum momento, manter sempre o limite corretinho, mas eu consigo solucionar muitos casos e ter uma longevidade desses implantes muito legais também. Né, que é o importante, a longevidade dos nossos implantes. Eu boto o implante para ele durar 1, 2, 5 anos, né? O implante é 10 anos. Você o paciente troca prótese, o implante ele não vai mais trocar. Né? O que pode chegar é que o paciente com 10 anos, ideal é ele vir fazer as suas manutenções anuais, você vai no consultório, remove as próteses, faz uma limpeza com jato, né, e tudo, e instala de novo. Mas com 10 anos, de repente, é importante o paciente estar trocando as próteses, mas os implantes não. Os implantes vão sempre ser reutilizados. É uma coisa que eu brinco muito com meus pacientes, que eu dou garantia vitalícia para os meus pacientes, né, de implantologia. O paciente pode voltar com 5 anos para perder um implante, eu só faço colocar outro implante, não cobro nada, né? O paciente fica satisfeito, não tem estresse nenhum. Mas você sempre diz, olha, essa perda do implante, eu sempre deixo o paciente entender que essa perda do implante dele foi por falta de cuidado dele. Né, que depois de 5 anos de implante, tudo bem, tá, o cara vem perder o implante, com certeza, do mesmo jeito que ele perdeu, como ele perde o dente por periodontite, ele perde o implante por periimplantite. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E aqui desses implantes curtos, né, aquela questão da relação proporção coroa-raiz pode ser desfavorável, mas essa literatura é muito controverso, né, diz que não existe mais isso, não tem, isso é uma coisa que se leva mais em consideração. Porém, eu sei que eu vou colocar aquele meu implante de 6, né? Eu preciso ter pelo menos 7, preciso ter aquele 1, 2 milímetros lá de em relação com o nervo, né? Para eu não comprometer e não causar nenhuma injúria no nervo, causando uma parestesia nos casos, tá? Olha aí um casinho como esse, ó, onde eu preciso reabilitar. E o paciente tem pouquíssima altura para colocar esse implante. Aí nós lançamos mão de instalar um implante curto, né? De instalar um implante curto nessa região, onde eu tenho, mesmo assim, eu mantive o meu milímetro de altura, eu consegui reabilitar o paciente de uma forma excelente, né? De uma forma excelente para
reabilitação com a prótese posterior, como já está feita aqui a prótese dele, paciente completamente reabilitado, sem nenhum problema, com implantes em curto, com seu 1 milímetro do nervo alveolar inferior, sem precisar lançar mão de cirurgias mais longas, cirurgias mais comprometedoras que podiam ocasionar qualquer injúria no nosso nervo, né? Isso aqui é um estudo né, que foi realizado em 2005, né? De 35 pacientes, onde foi feito 172 pacientes, 75 implantes curtos, né? 45 implantes foi de 6 por 5,7, em comparação com os implantes maiores, e após um ano, 92 a 95% de taxa de sobrevivência, ou seja, taxa de sucesso, né? Isso mostra o quanto isso é viável, né? O quanto isso é viável, né? Dos nossos implantes curtos, sem nenhuma contraindicação. Esse aqui é outro estudo, onde o colega fez um estudo de 167 pacientes, instalando 168 implantes de 6 por 8 milímetros de comprimento, onde ele teve aí na maxila, né, 53%, 47% na mandíbula, né, com 3 anos após carga, taxa de sucesso de 100%, gente. Então, isso mostra, né, que isso não tem contraindicação nenhuma nós utilizarmos implantes curtos, né, a gente mostra desde 2004, aí isso vem sendo pesquisado, né, tem trabalhos quanto a isso aí, e não tem nada que contraindique a utilização dos mesmos, tá? Isso aqui é outro trabalho, né, que foi realizado em 2005 com 188 pacientes, onde foram instalados 311 implantes de 7 por 8,5 e 216 próteses parciais, tá? Em 3 anos de acompanhamento, nós tivemos uma taxa de sucesso de 95,8%, 96%. Então, uma taxa muito satisfatória nos casos da instalação dos nossos implantes, né, com perda aí de 4%, né, de 4,2%, né, um número muito significante, né, do sucesso dos tratamentos. Então, as nossas vantagens que nós temos dos nossos implantes curtos, né, aumenta a possibilidade de tratamento dos casos de mandíbulas atróficas, né, na região posterior, né, isso também a gente pode levar também para a região de maxila posterior, no caso na região dos seus maxilares. Dos nossos seus maxilares. Possibilidade de utilização de implantes mais longos em áreas de carga mastigatória extrema. Tá? Esses já são os nossos implantes inclinados, né? As vantagens dos nossos implantes inclinados, né? Sempre imaginar que os nossos implantes inclinados é uma alternativa sensacional. Porém, eu tenho que ter aquele remanescente. E nos casos que eu não tenho remanescente, o melhor é quando eu peço a minha tomografia, eu consigo identificar que aquele meu nervo alveolar inferior, ele está ou mais lingualizado ou mais vestibularizado. Quando ele se encontra exatamente no meio, eu preciso, além disso, ter um pouco de remanescente. Você imagina, esse caso aqui que eu coloquei, ó, se esse paciente não tivesse, se essa mandíbulazinha dele fosse até aqui nesse limite do implante, ó, vocês imaginam, aí já iria jogar o implante para o outro lado, né? Então ele já iria ficar com a coroa voltada para a lingual. Sempre imaginar que eu tenho que avaliar os casos onde eu consigo colocar o implante inclinado nesse sentido, porque vai favorecer na instalação da minha prótese se essa coroa estiver mais jogada para vestibular, né? Isso eu tenho que imaginar também. Vocês imaginam um implante nem esse? Imagina que eu viro ele aqui e jogo ele para a coroa saindo para a palatina, no parafuso, né? Para eu conseguir trabalhar nessa região de segundo molar com esse parafuso no meu paciente, já perto, próximo à úvula dele, é muito doloroso para o paciente, né? O paciente tem muita ânsia, é chato, você não consegue entrar, você fica muito perto de algum instrumental, você soltar da sua mão, o paciente deglutir, então você tem que ter muito cuidado nesses casos, principalmente pensando nas reabilitações, né? Eu não posso imaginar só na instalação do meu implante, eu tenho que imaginar que eu vou reabilitar esse paciente depois também, né? O que é que vai ser feito no meu paciente depois, tá? A possibilidade de utilização de implantes mais longos em áreas de carga mastigatória extrema, ou seja, na nossa região posterior. Eu sei que os meus molares, ele tem
tem uma carga mastigatória bem maior do que na região anterior, né? Todos os dentes da gente têm uma função, os dentes posteriores têm a função de uma carga mastigatória maior exatamente na mastigação, trituração dos alimentos, né? Então, tem que projetar isso. Então, o implante, quanto mais longo, com maior o diâmetro de superfície em contato com o osso, mais favorável nesse meu processo, nesse meu sucesso da estação do implante, tá? Travamento na bicortical dos implantes, ou seja, eu travo lá em cima, mas também travo lá embaixo, né? Não só travo na cortical mais superior e depois ele fica todo trabeculado. Se eu entro assim, eu vou conseguir travar ele bicorticalmente, tá? Consequentemente, na cortical, a qualidade do osso é um osso mais compacto, né? Um osso tipo 1, que vai favorecer na osso integração desse nosso implante. Simplicidade da técnica, uma técnica muito simples, porém você tem que ter um pouco de mão, né? Porque se você errar um pouco da mão, você pode entrar com esse seu implante e comprometer, ocasionando uma injúria no nosso alveolar inferior. Uma das coisas que eu lanço muito mão, que vocês já me viram fazendo isso na própria clínica, em vez de eu entrar com broca, nos casos, mesmo nos casos que eu vou entrar com implante inclinado, em vez de entrar com broca de número de uma lança, de uma 2, de uma 2 para 3, de uma 3, né, eu gosto muito de entrar com um bom dispende, né, que eu entro com aquela brocazinha de 1, ou seja, mais fininho, ou seja, a possibilidade de eu tocar nesse nervo é bem menor, e aí eu venho expandindo esse nervo, né? E quando eu vou expandindo esse osso, eu evito a possibilidade de eu entrar com a broca girando, né? E aí eu tocar nesse nervo alveolar e causar uma injúria no nervo, né? A desvantagem pode ser difícil na questão da instalação protética, né? Isso que é uma coisa muito importante. Não adianta você colocar um implante inclinado se você não vai ter quem reabilite, né? No meu caso, eu não faço prótese, eu não faço, de forma alguma eu faço prótese, eu encaminho para os colegas. E aí eu tenho meus protesistas, tem uma mão boa para danar, que quando eu coloco os implantes inclinados já chego direto para quem é que eu mando, que às vezes a gente manda para outros, aí outros ficam mais perdidos, não sabe o que é que faz, então a gente tem que saber ter um protesista bom desenrolado para resolver os casos quando você instala implantes inclinados, tá? Dificuldade na higienização, exatamente pela posição que esse implante fica, né? Mas muitas vezes, quando ele fica jogado mais para vestibular, né, fica mais fácil o paciente conseguir uma higienização, mas às vezes a posição que você coloca e a região que você instala esse implante, por exemplo, nos segundos molares inferiores, às vezes causa um pouco de dificuldade no paciente para a higienização, tá? Isso aqui é um trabalho de um colega, né, onde ele fez a instalação de 86 implantes na mandíbula atrófica, né, uma mandíbula muito comprometida, 2 e 3 implantes inferiores ao fórum metoniano em todos os pacientes, né? Todos os implantes que ele colocou foram implantes inclinados, tá? A ancoragem do ápice implante na linha miloidea, né? Isso, olha lá, exatamente nesse sentido, ou seja, eu tenho um travamento bicortical dos meus implantes, né? Travamento bicortical favorecendo ainda mais nessa ossa-integração, tá? Olha lá, posicionamento dos nossos implantes, né? Se eu olhar aqui, ó, se eu olhar aqui nessa região, eu consigo ver bem o ápicezinho, ó, do meu implante jogando essas coroas todas para vestibular, né? Entrando com os implantes inclinadinhos. E aí, com acompanhamento de 12, né, a 123 meses, né, após carga, né, nenhum implante foi perdido, né? Isso, eu levo muito esse sucesso, né, relacionado ao tipo de osso, né? Como o osso da mandíbula é o osso mais compacto, isso favorece muito os nossos tratamentos, tá? Aqui é outro trabalho de um colega, que ele fez um trabalho com 25 pacientes, né, instalando 36 implantes na região posterior da mandíbula, inclinados, né, em torno de 25 a 35 graus, né, que é uma inclinação razoável para a confecção das próteses, né, com média de 40 meses de acompanhamento, né.
6,5 de ganho de suporte protético posterior, né, em média. Não houve falha de implante na mandíbula, ou seja, nós tivemos 100% de osso-integração dos nossos carros, né, e a análise dessa distribuição de cargos, em um dos casos, mostrou que não houve diferença significante entre implante inclinado e não inclinado, né? Então, não tem problema algum. O que é importante, você tem que sempre lembrar, também não é eu colocar o implante de qualquer forma, gente. Eu tenho um grau de inclinação que eu vou colocar isso no implante. Por favor, não imagine que o implante inclinado eu posso colocar o implante praticamente deitado, né? Que aí eu não vou ter sucesso, não, tá? Eu tenho que imaginar que esse meu implante ela tem uma inclinação máxima que ela pode ir, né? Eu sempre brinco que a gente trabalha em torno de 30 graus, né? Um pouquinho mais, melhor um pouquinho menos, mas que eu consiga usar um componente angulado para reabilitar aquilo ali, senão eu não vou ter sucesso. Aí eu vou ter que sepultar o meu implante, aí eu não vou adiantar de nada. Né? E que nesse mesmo trabalho foi confirmada a melhora no suporte protético, sem nenhum comprometimento, né? As técnicas reconstrutivas que nós temos, né? No caso, nós temos distração ostogênica, nós temos regeneração óssea guiada, nós temos enxertos em blocos. Tudo isso são os casos que realmente eu não tenho nada de osso, ou o posicionamento do nosso implante está totalmente comprometido, ou não tem outra alternativa ao não fazer um tratamento reabilitador, de forma que eu precisa, primeiro, reconstruir a minha mandíbula para posteriormente reabilitar, tá? Se não for, não vou ter sucesso. Então, as vantagens da nossa distração osteogênica. O que é a distração osteogênica? A gente vê muito a distração osteogênica, você já deve ter escutado falar, aquelas pessoas que são um pouquinho mais baixas, né? Que ela usa aqueles distratores, né? Principalmente na canela, onde você vai fazer um corte, né? Você faz um corte na canela e coloca, assim, funciona meio que eu brinco muito, inclusive, é como se fosse um macaco de carro. Né, que você fixa de um lado, fixa do outro, e aí você vai fazendo a ativação, isso vai expandindo, né? Na região da nossa mandíbula, vamos dizer, dos nossos maxilares, seja superior ou inferior, eu vou posicionar o meu distrator, fixar em cima e embaixo, e aí eu vou fazer manipulações para elevar ou diminuir, no caso, elevar a minha quantidade óssea perdida, né? Para diminuir essa perda que eu preciso, se eu não diminuir essa perda, eu vou colocar o meu implante lá embaixo e a minha prótese vai ficar enorme, né? E quando eu consigo realinhar, né, vamos dizer assim, devido a essa reabsorção óssea, eu não vou ter essa diminuição que foi conquistada devido à regeneração óssea, né? As vantagens da nossa distração osteogênica é o ganho ósseo vertical ilimitado, ou seja, eu posso colocar lá e quanto mais eu for elevando esse meu osso, eu vou conquistando, né? Porque vai ficar o espaço, o gap. Mas eu sei que ali, devido às minhas osteotomias que eu vou ter que fazer para soltar aquele osso, para começar a fazer essa distração osteogênica, vai formar osso no meio, né? Tanto vai formar osso nesse meio, quanto a gente ainda tem a lançamão de preenchimento com osso naquela região. Também é uma opção, né? Se quiser fazer isso de imediato e manter, mas se você vai fazendo essas ativações de 0,4 todo dia, né? Eu vou falar um pouquinho isso mais à frente, isso vai formando o osso, isso aí com 90 dias, eu gosto muito de esperar até 6 meses, né? Que isso dá uma estabilidade e não ocasiona recidiva, porque se eu imagino que eu tenho aquela falta de tecido de osso ali, teve uma reabsorção. Ali eu tenho tecido, eu tenho músculo, eu tenho todo mundo naquela estrutura. Se eu aumento aquilo ali e não tem alguma coisa que eu mantenha até aquele osso tá maduro, né, vamos dizer assim, eu vou ter uma tensião, vai ficar tensionando ali a gengiva, os tecidos gengivais, as músculos naquela região, e eu posso ter um recidivo e perder aquela altura conquistada. Né? Então é importante eu manter, eu gosto de manter esse distrator por um período maior, né? Exatamente a neohistogênese, né, que é a formação desse osso. Existe uma menor morbidade, né, não há necessidade de sítio doador, por quê? Porque quando eu vou fazendo esse espaçamento, né, elevando, isso vai formando, né, osso na região do meio dele, né? Aí quando eu digo que eu chego onde eu preciso e eu mantenho aqui, até esse osso está se formando, né, todo aquele processo de formação óssea, cascata de fibrina, né, todo aquele processo,
Se eu tiro o meu distrator antes do tempo, isso vai começar a ter aquela tensão e eu posso ocasionar uma recidiva. Então, eu gosto muito de aguardar um período para eu conseguir ter essa certeza que eu consegui esse aumento nessa região, que eu consegui elevar a qualidade óssea, né? Quantidade óssea, né? Menor risco de infecção no sítio cirúrgico, exatamente porque eu vou fazer só lá. Vou fazer os cortes onde eu quero, faço 2 cortes laterais, um corte mandibular, solto aquele coto, porém, eu não tiro a gengiva da região lingual, porque eu tenho que deixar aquele pedaço de osso nutrido, né? Então, quem vai nutrir aquela região daquele osso é a gengiva da região lingual. Porque se eu descolar aquele meu osso e cortar ele todo, ele não vai ter nutrição, consequentemente vai necrosar. E aí eu vou perder. Então não posso esquecer que eu tenho que deixar esse meu osso o tempo todo com gengiva nutrindo ele. Eu vou fazer as osteotomias e aí eu vou elevando ele de uma forma positiva que eu não vá perder, né? Menor risco de infecção no sítio, né? Tempo reduzido, né? Porque é um procedimento muito tranquilo. Eu vou fazer uma incisão, rebato meu retalho, faço 3 cortezinhos, instalo meu distrator lá com 4, 6, 8 parafusos e aí deixo a pontinha lá para eu conseguir fazer essa manipulação, deixo essa pontinha extraoral, de forma que eu consigo fazer essa manipulação para eu ir ganhando osso nessa região, tá? As desvantagens, né? Necessita de altura óssea de pelo menos 5 centímetros do segmento para transporte. Como assim, professor? Você imagina que eu preciso ter estrutura óssea para eu cortar, mas para eu fixar o meu distrator, né? Para eu poder ativá-lo. Então, se eu tiver menos que 5 milímetros de segmento para transporte, eu não vou adiantar, né? Esse segmento que eu vou colocar em cima, que eu vou levantando ele para tracionar, ele tem que ter no mínimo 5 centímetros, tá bom? Professor, então quer dizer que se eu for reabilitar a mandíbula que tem 8, se eu fizer uma secção nessa região e o 5 para cima e deixar só 3 para baixo, você consegue entender que você pode ocasionar uma fratura espontânea nesse caso, porque você deixou lá uma base lá da mandíbula, uma base de 3 centímetros. Então é muito pouco, 3 milímetros, então é muito pouco. O paciente pode estar se alimentando, dar um torque nessa mandíbula e quebrar, né? Então isso também tem que entrar no meu planejamento, gente. Tem que tomar muito cuidado em todos os seus, vocês fecham os seus diagnósticos e os seus planos de tratamento para realizar os procedimentos. Cuidado nisso, senão você pode ocasionar uma iatrogenia e ocasionar um quadro pior para o seu paciente, tá? Uma das desvantagens maior que a gente vê do paciente é porque o parafuso do distrator, né, desse instrumento, da pecinha, para conseguir elevar esse segmento, né, ele fica fora, ele fica na cavidade oral. E o próprio paciente, ou um parente, ou mãe, ou esposa, ou alguém vai fazer essa ativação, ou então mesmo o próprio paciente dá para fazer essa ativação. É super tranquilo de fazer essa ativação, tá? Só que isso incomoda muito, aquele negócio ferro dentro da boca, né? Ele sorri, fica aparecendo, porque é um tratamento. Então, existe um grande relato dos pacientes de desconforto quanto a isso. Né? E a lingualização do segmento de transporte, né? O que acontece? Você imagina que eu faço um cortezinho lá e muitas vezes isso fica lingualizado, né? Que às vezes compromete a nossa, porque como ele fica um pouco mais solto, né? E aí, quando ele começa a subir, ele perde um pouco aquela ancoragem na região vestibular e começa a lingualizar, né? Então, isso tem que ser monitorado durante todo o tratamento do paciente. Os períodos ali, ele vai fazer essa manipulação de 0,3, 0,4 todo dia, até o tanto que eu preciso. Ele vai fazer isso em torno de umas 8 a 10 semanas, 12 semanas, e aí conseguiu o que eu queria e estagnou. Parou, né? Você trava aquele distrator. Porém, aquele período que você trava, eu pessoalmente gosto muito de esperar mais 3 meses, né? Eu gosto de esperar assim, tipo, 5, 6 meses para eu ir reabilitar e não tirar aquele distrator antes disso, para eu não ter uma recidiva e eu perder aquela minha qualidade óssea por falta de amadurecimento do osso. É só uma questão de garantia. Só que isso eu converso com o meu paciente antes do procedimento. Ele ficar ciente e não falar isso só depois, que aí o paciente se aborrece um pouco. Tá? Isso aqui é um trabalho no colega que usou no distrator, né, onde ele utilizou em 7 pacientes, todos nessas regiões desdentadas posteriores da mandíbula, né,
em 3 meses após consolidação foram instalados 20 implantes, né? Foi realizado biópsia para análise histopatológica e após 4 meses dos implantes já foi submetidos à carga, né? Olha lá, os casos de pacientes com a perda, né, vertical severa. O problema dessa perda aqui maior é porque ele perde, lembra que a gente falou que a perda, ela primeiro é vestíbulo-lingual, ou seja, fica em lâmina de faca, depois ele começa a perder em altura. Quando ela fica nessa lâmina de faca aqui, é impossível reabilitar qualquer coisa, né? E aí você tem que levando essa mandíbula. Olha lá a estação do distrator, ó. Olha como eu preciso entender, ó, lá que eu falei, ó, de 4 a 8 a 10 parafusos. Olha como eu preciso imaginar aqui na minha manipulação onde eu vou colocar esse distrator. Lembrar que nessa região posterior a gente tem o forame metoniano que sai, eu tenho que proteger bem esse forame metoniano, não posso entrar com parafuso perfurando nessa região. E quando eu falei lá, ó, que eu preciso deixar tecido nutrindo esse coto, ó, porque ó, eu vim aqui, afastei um pouquinho, fiz 3 cortes, um corte, 2 cortes, 3 cortes. Esse aqui é o tracinho que eu vou começar a elevar para formar osso no meio. E ele tem que ter 5 milímetros de altura para ter um sucesso. Tá? Aqui na nossa vantagem, o paciente tem bastante osso nessa região. E aí eu vou lá, eu vou elevando, ó, fazendo as ativações diárias do meu paciente, né? Ó. Quando chegou na posição que eu queria lá, estabilizo, aguardo lá um período de 4 a 6 meses e aí eu tiro meu distrator e instalo os meus implantes na região com o osso posicionado, dando toda aquela questão estética, né, estrutural para os nossos implantes. Olha aí os implantes instalados, né, feita a suturinha, os implantes num plano exatamente na linha cimento esmalte dos dentes vizinhos, que a gente vai ter uma estética satisfatória e não a queixa do paciente. Olha lá, o que é que eu tenho agora de osso, ó, o implante bem posicionado, com nossos cicatrizadores, e depois os implantes reabilitados, né? Com aquela perdazinha de 1 milímetro, né, no primeiro ano. E olha lá, aspecto estético, né, gengival do paciente, bem favorável, né? Isso é a lâmina histopatológica, mostrando bem aqui, ó, a questão da osso-integração do osso com o implante, né? Tendo um sucesso sensacional para esse caso, né? Média de acompanhamento de 18 meses após a carga, tá? Média de ganho de altura de 7 milímetros, que isso é fantástico, né? Você ganhar 7 milímetros de altura na mandíbula, ainda mais, né? Um negócio muito bacana, com taxa de sucesso de 95%, ou seja, 95% de sucesso máximo. Essa é a taxa que a gente busca, né, na nossa instalação do implante. Taxa de sobrevivência dos implantes de 100%. Então, a gente não queria mais nada, né, do que isso. Estamos mostrando que as distrações histogênicas é um tratamento altamente viável e possível, né, nos casos limítrofes com essa perda dessas reabsorções ósseas severas, tá? Esse aqui é outro caso, relatando tanto quadro de parestesia, né, com hematoma no paciente, desconforto, né, adensência na sutura. Essas casos de situações que a gente tem as adensências nas suturas, né, nas complicações, é muito importante fazer essa perspectiva, né? Fazer essa perspectiva porque se eu não imaginar que aquele meu tecido, se eu quiser fazer um enxerto em bloco de imediato, eu não vou ter tecido para isso. A vantagem da distração histogênica é que quando ela vai ganhando, ela vai também elevando o tecido junto. Então, a questão das densências é uma pequena complicação, porém, nas distrações é bem menor, porque eu estou elevando o osso já está, a gengiva está aderida a ele, né? E aí a gente consegue ter essa gengiva também bem posicionada, tá? Olha lá no nosso transoperatório e pós-operatório, ó, dificuldade nas nossas ostomias, a fratura no transpor do segmento, né? Problemazinhos no nosso enxerto. E aqui no pós-operatório, parestesia e hematoma. Olha lá, no pós-operatórios a curto prazo, né? Ó, o período lá de distração e consolidação, né? A gente já tem aí, ó, da mucosa, né? As estruturas de dehiscências aí, ó, bem pequenos os quadros de estruturas de dehiscência, né? Desconforto do nosso paciente, aquele vetor, ó, o vetor de lingualização que a gente estava falando, né? Que a gente tinha falado, devido a ele perde um pouco essa ancoragem e começa a lingualizar também. Você precisa ter cuidado durante os seus tratamentos, né?
nos casos das deiscências e das fenestrações, no caso da extração dos implantes pós-distração. Né? Apesar das altas frequências de complicações, as complicações severas são raras, então você consegue contornar os problemas no percurso do tratamento, né? A maioria não comprometeu o resultado final do tratamento, então mostrando que isso é uma condição excelente. A distração estrogênica é um tratamento viável nos casos de pacientes com perdas severas de osso nessa região posterior da mandíbula, tá? A utilização de barreiras, né, no caso a regeneração óssea guiada, né, que eu brinco muito que a regeneração, a membrana, ela faz o papel, evita com que as células indesejadas venham para aquela região do nosso enxerto e comprometa a consolidação desse enxerto para a posterior reabilitação dos nossos implantes. Só que na mandíbula eu não posso colocar só o osso particulado, né, se não for em bloco, ele solto, porque o que vai acontecer aquele osso? Ele vai se perder. Então a gente tem sempre que lançar mão das telas de titânio para isso. Tá? Essas telas de titânio com o uso das membranas, né? Das membranas sobre essas telas de titânio para a gente ter uma consolidação disso aí. As telas de titânio, a gente sabe que a gente tem as telas reabsorvíveis e as não reabsorvíveis, né? Isso aqui é uma técnica com as telinhas que umas taxazinhas que a gente utiliza, né? Ou taxas ou parafusos da taxinha isso aqui é uma membrana não reabsorvível. Professor, como é que sabe que não é reabsorvível? Porque ela tem essa estrutura aqui de metal, que isso aqui ela vai se manter e depois eu tenho que ter um segundo momento para remoção dessa membrana para depois a gente reabilitar. Se não for se eu quiser reabilitar nesse caso, essa membrana vai comprometer totalmente eu conseguir reabilitar meu paciente. A vantagem dessa membrana é que eu sei que aquele osso vai ficar no período que eu desejo. Né? Se eu quiser esperar aí 6, se eu quiser esperar 8, 10 meses para eu ter uma consolidação melhor desse meu enxerto, é bem mais favorável do que eu colocar uma membrana reabsorvível, que às vezes as membranas ficam com 5, 6 meses, elas já estão reabsorvendo, e aí aquelas células podem comprometer realmente a consolidação do nosso enxerto e eu perder tudo, tá? Enxerto autógeno, eu pessoalmente gosto muito de lançar mão dos enxertos autógenos, que é o osso padrão, é um enxerto padrão ouro, que eu posso tirar do meu paciente de diversas regiões, né? Posso tirar da maxila, posso tirar da mandíbula, tem vários locais intraorais que você pode coletar esse osso para fazer o enxerto. Tem regiões extraorais, mas eu só lanço mão de regiões extraorais no caso de osso do quadril, né? Da nossa cristelia, que é realmente dos quadros mais severos, né? Mas 90% dos meus casos de enxerto, realmente eu consigo utilizar o osso autógeno intraoral do meu paciente, tá? Nós temos também lançar mão dos ossos aloenxertos, né? Dos xenoenxertos e dos biomateriais, né? Que isso aí é outro benefício que a gente tem de garantia de recuperação óssea. Não vou entrar nessa questão dos biomateriais, que já foi dado para vocês, para quem está falando mais da técnica, senão se eu for entrar nisso aí, a gente vai desvirtuar e tem muita coisa para falar sobre isso, mas vocês já sabem disso, tá? Um caso que nem esse, uma mandíbulazinha bem atrófica na região posterior, aí você olha assim, professor, mas essa região anterior, esses dentinhos anteriores deles estão com reabsorçãozinha óssea, gente, eu não posso pensar em comprometer o dente do meu paciente, realmente o paciente não tem indicação. Eu comprometo o dente, eu tenho que imaginar que tem que ter sempre a relação custo-benefício, doença periodontal, mobilidade dentária, tem alguns critérios, mas esse paciente que ele tem uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades dentárias, muito fácil seria instalar 5 implantes nessa região anterior onde tem muito osso. Mas o paciente tem 8, tem 2 centrais, 2 laterais, 2 caninos, os 2 premolares. Então, eu preciso reabilitar a região posterior dele. Só que onde é que está o nervo metoniano dele aqui e onde é que está o nervo metoniano dele aqui. O que é que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou dizer para ele que não dá para tratar? Não, eu não posso dizer para o paciente que não dá para tratar. Eu tenho que buscar uma solução para tratar esse caso do meu paciente. Então, eu vou fazer como? Eu vou lá, ó. Primeiramente, eu vou fazer, que a gente brinca, né? Que é dizer que fazer o osso sangrar, né? Eu vou fazer perfurações nesse osso exatamente para estimular o processo do reparo do osso que eu vou fazer, que eu vou instalar, que eu vou colocar aqui. Eu gosto muito de colocar esses 2 parafusos para quê? Para limitar a altura que eu preciso, porque aqui eu não vou colocar uma tela, eu preciso colocar uma tela para segurar esse osso particulado, seja autógeno ou heterógeno, ou o meu biomaterial.
Então, eu preciso imaginar que eu preciso delimitar essa altura. E essa altura é aonde? É a altura da linha cimentismática do dente do lado. Ó. Se você olhar aqui, ó, essa altura é ela mesma, tá? Então, eu sei que eu preciso ganhar isso aqui, ó. Olha a altura que eu preciso lá, tá? Aí eu venho com a minha tela ou com a minha membrana, né? Preencho tudo isso aqui com o osso. Venho com a minha membrana lá, ó. Não reabsorvível. Posiciono a minha membrana e fixo e estabilizo essa membrana. Para quê? Para eu favorecer esse meu processo de formação óssea nessa região. Se eu tivesse lançado mão de uma membrana não reabsorvível, eu nunca conseguiria essa estabilidade do meu material. Tá? E olha lá, o meu parafusinho bem posicionado, ó, com as minhas taxinhas lá, ó, de osso, né, na região para estabilizar essa membrana não reabsorvível. E aí, depois de 9, 10 meses, eu venho, tiro lá essa minha membrana, ó, e olha o que é que eu tenho de ganho de osso. Né? Aqui eu tenho um resultado de sucesso total nesse tratamento. Instalar implante agora é fácil. Por quê? Porque eu tenho altura para isso, coisa que eu não tinha no passado. Né? Mas só com apenas com uma membrana não reabsorvível, um osso autógeno do meu paciente, do meu próprio paciente para ele, de outro leito doador para essa região receptora, e aí eu consigo ter altura suficiente para reabilitar meu paciente agora. Ó. Depois da instalação dos meus implantes, bem posicionados, depois de reabilitação. Isso é um quadro de sucesso total, né? Não tem o que se dizer. Olha lá, instalação dos meus 2 implantes bem posicionados, com altura suficiente, recuperei todo o osso perdido, e aí fora da região do meu nervo inferior, né? Bem preservado. Isso aqui é um trabalho, né, de 2007, que o colega avaliou o resultado da regeneração óssea guiada para o ganho vertical, que é um dos grandes limitantes dos tratamentos reabilitadores, né? Do revólver alveolar com implantes instalados utilizando apenas a membrana não reabsorvível. E aí, ó, a gente tem com membrana, né, e sem membrana. Olha o que acontece sem membrana. Ó. Sem membrana, ele começa a perder isso aqui, ó, e começa a expor os nossos parafusos lá instalados, ó. Nossos implantes instalados, ele começa. E aí, o que é que eu tinha? Ó, com a minha membranazinha lá, ó, o que é que eu tinha inicial? Instalado meus implantes, colocado bastante osso, membrana não reabsorvível, e após 6 meses, ó, formação óssea em volta do nosso implante, e um sucesso nos casos. Olha lá o que é que eu tenho aqui, ó, consolidação desse nosso ossozinho formado, ó, aqui no nosso estudo histopatológico, nossa microcâmara aí, na tomografia microscópica, tá? Vendo essa consolidação e essa formação osso unido com o implante. Né? Isso aqui é a formação de quantidade considerável, né, do osso após a regeneração óssea guiada com implantes. Não necessariamente garante essa integração dos implantes. Tiveram vários estudos, né, de associações de materiais de preenchimentos, com membrana que resulta no resultado, na melhora do contato osso-implante também. Cuidado sempre o quê? Na avaliação do sucesso desse implante baseado em exames radiográficos, tá? Porque muitas vezes exames radiográficos não conseguem mostrar o que um estudo microscópico consegue mostrar. Então, para ver realmente se houve essa adaptação ao osso-implante, né? Essa osso-integração ao osso-implante. Enxertos em blocos na região da mandíbula, né? Também muito utilizados nos casos dos pacientes que necessitam, tá? É um procedimento muito utilizado quando eu preciso de um volume muito grande, né? Um volume muito grande em altura, principalmente em espessura, mais indicado nas reconstruções dos espaços adentros maiores, né? Como na mandíbula, na região posterior, que precisa colocar mais de um implante, então você precisa colocar um bloco. E de onde é o melhor lugar para a gente coletar esse osso, professor? Aí vai depender da quantidade de osso que você precisa, né? Se eu for fazer se isso for intra ou extraoral, vai depender de onde você vai decidir onde você tirar. Eu, pessoalmente, hoje em dia eu falo muito, eu gosto muito de tirar da região intraoral, porém, em alguns casos, não tem de onde tirar. Pessoal, e o coronoide? É uma opção de remover o ângulo, o ramo, né, o corpo. Toda a mandíbula dá para tirar. A região do mento também é uma região muito boa de se tirar. Só que se você precisa de reconstruções severas, aí você realmente tem que lançar a mão de uma região extraoral.
se isso é em lei ou se isso é uma lei, se o paciente tem um alvéolo e eu consigo colocar isso para encher o alvéolo, se esse paciente não tem alvéolo, já tem aquela reabsorção que eu vou ter que colocar o bloco com parafuso, né, sempre associado a enxerto particulado e membrana. Nesses casos de bloco, eu já gosto de lançar a mão das membranas reabsorvíveis. Os alo-enxertos também são engenharia tecidual óssea também, né, os BMPs, né, alguns outros podemos lançar a mão de outras técnicas para isso. Isso aqui é um estudo realizado em 2002, onde o colega utilizou 15 pacientes, né, fazendo 18 procedimentos, onde desses 18, 8 foram na mandíbula, onde o leito doador foi o ramo ou o mento, né, que a gente tinha discutido ali na região. Ou eu tiro aqui dessa regiãozinha do ramo da mandíbula, ou eu vou tirar da região do mento. São duas áreas muito grandes, né, com ganho médio de espessura de 6,5 e de altura de 3,4, né? 3,4 em altura é uma altura boa. Você imagina que esse paciente, se ele tinha 5, eu consigo ganhar 3,4, aí já é possível instalar um implante de 8, né? Sucesso total para a instalação dos nossos implantes. As reabsorções de nossos enxertos em torno de 23,5% de espessura e 42,5% de altura. Então, sempre imaginar que eu tenho que lançar a mão de colocar blocos maiores, exatamente para prevenir essas reabsorções pós-enxertia, né? Instalação do implante 6 meses após enxertia, carga imediata de 6 meses após instalação e 100% dos implantes após um ano de acompanhamento após carga, né? Nesse nosso implante. Então, isso aí a gente pactua que é o uso de utilização de bloco, né, na região da mandíbula são muito favoráveis nos casos indicados, tá? Vocês imaginam que eu já dei várias formas da gente tratar mandíbulas atróficas, porém, tem sempre que lembrar que tem que ser os casos indicados, né? Não posso querer lançar a mão nos casos que sejam inviáveis, tá? Como é que eu vou lançar a mão de um implante em bloco que o paciente tem uma mandíbula muito reabsorvida, muito fininha, que se eu for tirar um bloco daquela mandíbula para colocar na região, eu vou fragilizar ainda mais. E aí eu posso realmente favorecer uma fratura espontânea daquela mandíbula e causar um problema bem maior no nosso paciente, né? Nós temos o caso das ROGs, dos enxertos onlay, né? Nós temos os nossos pontos críticos, exatamente nosso tecido mole, gente. Lembra que eu falei para vocês? A nossa mandíbula tem aquela gengiva bem inserida, né? Se eu pensar em fazer um enxerto em bloco nessa região, um enxerto onlay nessa região, uma regeneração óssea guiada, pode ser com tela, pode ser com membrana não reabsorvível, né? Botar os parafusos, que a gente viu nos casos, só que o tecido mole não vai cobrir. Se o tecido mole não cobrir, não tiver revestimento para isso, o meu sucesso o insucesso é inevitável. Então, eu tenho sempre que imaginar que eu preciso ver se aquele meu paciente vai ter tecido para isso. Professor, os pacientes não têm tecido para isso. Compromete o tratamento? Não, não compromete. Só que eu vou ter que primeiro tratar o meu tecido para posteriormente eu realizar o meu reparo ósseo, meu tratamento. Não vai acontecer isso, ó. O cara foi lá, colocou um bloco, colocou o parafuso, cirurgia mais linda do mundo. E cadê o tecido para cobrir? Ficou exposto? Gente, esse tecido não cobre por nada, não adianta, não cobre. E aí isso aqui vai comprometer, não vai consolidar, e aí você vai perder tudo, tá? Alguns estudos relatam que até 22% de exposições precoces causando infecção, reabsorção e até perda do enxerto. Óbvio que vai ter perda, tá? Então não adianta, eu preciso preparar o tecido para receber isso aí. Na região superior, a gente ainda tem um tecido ali de suporte que a gente consegue soltar um pouco mais. Na mandíbula, em muitos casos, você não consegue, tá? Porque é um tecido bem mais inserido, você não consegue cobrir o seu enxerto. Eu peço até desculpa, que eu estou um pouco adoentado, mas não queria faltar com vocês nessa aula. Aqui está um pouco ruim, a garganta está ruim, a voz está fraca, está tudo ruim. Mas a gente vai conseguir terminar essa nossa aula, porque é um tema muito bacana, né? Que são os casos mais limítrofes, né, nas reabilitações mandibulares, tá? Essa tensão contínua sobre o enxerto aumenta essa taxa de reabsorção. Como assim, professor? Lembra que eu falei para vocês? Se eu colocar o meu bloco e a minha gengiva cobrir o mínimo possível, vai fazer o quê?
existe aquele tecido que fica puxando, existe a musculatura, existe uma série de coisas que vai fazer com que eu comprometa o meu tratamento, né? E se aquele tecido ficar empurrando, comprimindo nosso osso lá, no meu bloco lá que eu fiz no meu enxerto, ele vai reabsorver da mesma forma e eu vou perder o meu enxerto. Então, primeiramente, eu vou pensar sempre em, após uma avaliação, fechado meu diagnóstico, traçado meu plano de tratamento, pensado no meu procedimento, eu pensei, mas aqui não tem gengiva. Vamos fazer uma coisa, vamos preparar a gengiva para realizar o meu enxerto. Eu vou fazer um enxerto em quê? Vai ser uma reação auxiliada? Vai ser um bloco de enxerto on-lay? Como é que vai ser? Então, prepara a minha gengiva para a gente realizar o procedimento, para eu fazer tudo e depois perder, tá? Isso aqui é um estudo realizado em ratos, tá? Onde foi feito exatamente, ó, aqui vocês observarem, aqui, ó, foi feito um enxerto em bloco na região do nariz do rato, onde ele não tinha osso para isso, e aí foi feito chegando droga, foi colocado um expansor de tecido, né? Para eu deixar aquele tecido mais receptível e não ficar comprimindo o meu osso para eu conseguir ter uma formação óssea naquela região, né? E aí, ó, é exatamente isso aqui, ó, que a gente vai utilizar, que são os expansores de tecido ósseo, de tecido mole, né? Os expansores de tecido mole, ó, é um fragmentozinho, né, que o organismo não rejeita, né, que pode diminuir a tensão dos tecidos moles sobre o enxerto, bem como a taxa das densências das suturas e as posições do enxerto. Ou seja, eu vou fazer lá, ó, em vez de eu posso fazer incisão e colocar, mas eu prefiro fazer apenas uma pequena incisãozinha, eu vou descolo todo aquele tecido e posiciono esse nosso expansor, tá? E aí eu aguardo um período para posteriormente a gente pensar em fazer o enxerto, né? Apesar de, em geral, existirem várias opções de reabilitação da mandíbula posterior atrófica, como implantes, em casos específicos se torna um desafio. Gente, é muito complexo. Então, o meu diagnóstico, fechar o meu bom diagnóstico para isso, para depois eu pensar em fazer o tratamento, é muito importante. Se eu diagnosticar errado e não fizer um tratamento correto, eu vou tratar errado. Se não vou nem falar em diagnóstico errado, que hoje a gente nem não cabe mais na altura do campeonato que nós estamos, eu diagnóstico errado, né? Todos vocês, eu sei que são capacitados, né? Já estão bem avançados aí já no nosso curso, que bom, fico super, você não sabe quanto eu fico feliz. A nossa turma ficou pequena, mas todo mundo muito bom, né? Então eu vou pensar sempre em diagnosticar, traçar o plano de tratamento, quando preciso lançar mão de procedimentos prévios para reabilitar o meu paciente. E essa escolha da minha opção, né, mais adequada, vai depender muito da variação do meu paciente. Se o meu paciente tem tecido, se ele não tem tecido, se ele tem osso, para eu tirar, para reabilitar, se eu vou precisar de um biomaterial, qual biomaterial eu vou utilizar, se eu vou precisar de vai ser reação assediada, vai ser não reabsorvível, vai ser tela de titânio, vai ser osso particulado, vai ser... Então, existe um leque de fatores que vai influenciar no nosso sucesso e do que eu vou fazer, tá? Vai depender muito do paciente para paciente. Não existe um protocolo específico para cada caso, para se tratar. Cada caso é um caso, gente. Cada caso é um caso. Todo paciente tem que ser visto de forma individual. Esse caso eu vou tratar assim, 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 assim. Esse outro caso não dá para... É um caso muito parecido, mas não dá para fazer assim. Tem que mudar totalmente o plano de tratamento. Vamos tratar assim, assim, assim. Você sabe como lançar a mão disso, tá? Quando possível, essa opção de tratamento oferece menor morbidade, deverá ser priorizada. Óbvio, se eu tenho condição de lançar a mão, o paciente tem ali 7,5 de altura para colocação de implante, eu preciso fazer um desvio de nervo, uma transposição de nervo, fazer um enxerto em bloco. Não, gente, eu utilizo um implante curto. Se eu faço um raio-x, peço uma tomografia do meu paciente, e eu vejo que aquele paciente tem um nervo alveolar, que ele está totalmente lingualizado, ou vestibularizado, onde eu posso posicionar o meu implante inclinado com 20 graus de inclinação, 25 graus, 30 graus, que não vai comprometer na instalação da minha prótese, óbvio que eu vou lançar a mão. Eu não vou priorizar tirar um enxerto do ilíaco do meu paciente para colocar na mandíbula, fazer um tratamento gengival com os expansores de tecido mole, para posteriormente... Não tem necessidade disso, eu vou procurar ser o mais objetivo, de forma que eu consiga reabilitar meu paciente de forma
ideal, mas eu sempre vou procurar pensar no que vai ocasionar menos problema no meu paciente, né? Quando eu falo em remover osso de região extraoral, vamos lançar a mão do ilíaco do meu paciente, pô, eu vou lá, tiro o osso do meu paciente, faço um enxerto nessa região, em uma semana o paciente, doutor, tá ótimo, tá excelente, não estou sentindo mais nada aqui. Beleza, mas o paciente passa 10 meses mancando. Causa uma morbidade muito grande no meu paciente. Onde eu tivesse utilizado o implante inclinado, tinha resolvido o paciente, tinha reabilitado o paciente sem fazer enxerto, sem fazer absolutamente nada. Então, temos que pensar em lançar mão de tratamentos que vão causar menos injúria do nosso paciente, né? Melhorando, tendo um pós-operatório tranquilo e melhorando o transoperatório do paciente, tá? As distrações osteogênicas na implantodontia, né? Exatamente como a gente tinha conversado, né? Que é exatamente, foi lançado mão nos pacientes na região da perna, né? Para quê? Para aumentar a altura dos pacientes baixos, tá? Que aí começaram a lançar mão e foi feita muitas distrações, né? Em região de mandíbula do paciente classe 2 severa, né? Para conseguir avançar essa mandíbula do paciente, para melhorar esses quadros de deficiência mandibular de retrognatismo, né? Esse aqui é um pouco da história da gestação osteogênica, né? Que a gestação osteogênica é um fato, um processo biológico direcionado, né? Para uma nova formação óssea em 2 segmentos gradualmente separados, continuando desde o tecido seja tracionado incrementalmente, né? Ou seja, como assim incrementalmente, professor? Eu vou fazer ativações graduais, né? Vai ser incrementada. Aquele paciente, eu coloco, espero um pouco, depois eu aumento um pouquinho e vai formar mais osso, eu aumento um pouquinho e vai formar mais osso, né? Não pode ser de uma vez só. Eu não posso pegar lá, se eu preciso ganhar 9 milímetros de altura, eu vou levar para o 9, não. Não pode. Eu tenho que ir gradualmente, fazendo incrementalmente essa formação óssea, tá? Indicações para isso: atrofia severa de rebordo edêntulos, defeitos alveolares congênitos, deficiência de segmentos, defeitos alveolares em espessura, movimento vertical de dentes anquilosados, mudança vertical de implantes osseointegrados, reconstrução óssea pós-ressecções, deformidades dentoalveolar, deficiências verticais maiores que 5 milímetros. Tá? Olha lá, eu vou instalar lá o meu distrator, e aí eu consigo fazer essa ativação, né? O mecanismo, né? Aqui é um mecanismo aqui de avanço mandibular, né? A gente estava falando aqui no nosso implante de um avanço vertical, um ganho vertical, que é um ganho horizontal, né? Nas deficiências no nosso implantodontia, a gente vai pensar muito, até passar isso aqui, a gente quer falar mais da histologia, falar muito de ganho de altura, ó. Exatamente esses implantes. E a gente tem os implantes intraossos e os justaossos, né? Os intraossos é quando esse meu distrator ele vai dentro do osso, realmente faz essa distração após o seccionamento, né? Que nem a gente falou. Eu prefiro muito mais lançar a mão dos justaossos, né? Que ele fica do ladinho do osso, né? E é bem mais tranquilo isso até na questão da remoção, né, que você vem, parafusa lá ele de em cima e embaixo, e aí você vai fazendo ativações, né, o chato, tanto de um quanto o outro, é a questão desse distrator ficar dentro da cavidade oral do paciente e ele tem que ficar fazendo essas ativações diárias, né, e aí o início, né, de 7 dias, né, quando remove os pontos, você começa a fazer essas ativações lá de 0,4, né, 3 vezes ao dia, né? Quando chega de 8 a 12 semanas, você já conseguiu o tanto que você precisava, estabiliza. Eu gosto muito de passar mais uns 3 meses, né? Que você leva aqui umas 12 semanas, né? Para você chegar no pau de estabilização. Eu gosto de esperar mais 3 meses para fazer exatamente esse momentozinho aí de 6 meses de distração para esse osso estar maduro, para a gente tirar e não ocasionar nenhuma recidiva, tá? E como é que se faz isso? Incisão, né? Vamos lá, faço uma incisão bem posicionada, porque eu preciso que aquela região do osso continue sendo nutrida, né? Então eu faço ele mais aí na região vestibular, né? De forma que eu consigo fazer os cortes. Faço minha incisão e venho lá fazer a adaptação do meu distrator na posição que eu quero. Aí eu vou fazer minhas osteotomias, eu gosto de fazer muito com serra, é uma questão minha, mas tem gente que gosta de fazer com disco, tem gente que gosta de fazer com broca.
A gente gosta de fazer com cinzel, eu acho muito traumatizante para o meu paciente. Eu vi lá que cinzel dando umas marteladas, eu não gosto. Aí eu preciso fazer essa mobilização do segmento de transporte, ou seja, ele está totalmente com mobilidade, não está preso, mas não preso em osso, né? Ele está soltinho, preso apenas no tecido mole, para ele continuar sendo nutrido. Fixo o meu distrator e ativo ele. Depois que eu ativo, eu retorno à posição inicial e suturo. Depois de 7 dias que o paciente vem tirar os pontos, é que a gente libera para começar a fazer as ativações, né? E aí mostrando lá, ó, fazendo o desgaste, ó. E aí fazendo soltura, né? Soltando o nosso coto, não deixa ele totalmente soltinho. E aí eu fixando meu distrator, né? E deixando a pontinha, a ativação dentro da cavidade do paciente. Olha ali, quando acontece o distrator, ó, romper, ó, lá. Isso exatamente porque provavelmente isso aqui ficou preso, né? Você não conseguiu soltar totalmente o coto que vai ser móvel, né? De mobilidade, né? Intraoperatório, né? A fratura do segmento, a osteotomia do lado lingual até o lado lingual, né? Você tem que ir até o lingual e deixar ele totalmente solto. Comprometimento excessivo da haste, né? A adaptação correta do distrator, né? O sangramento, cuidado nesse sangramento da osteotomia. Né? Durante a distração, eu tenho que tomar cuidado que na incorreta direção da distração, ou seja, não deixar ele ir para a lingual, eu tenho que deixar ele bem posicionado para ele subir retinho naquela região, né? Deem cuidado na nossa deiscência da sutura para prevenir infecções posteriores, né? Cuidado nessa tensão dolorosa, o paciente não pode ficar sentindo dor. Quando eu estou fazendo as minhas perfurações, né, eu não posso perfurar a minha mucosa pela palatina, só naquela região que eu estou fazendo a perfuração. E muitas vezes acontece a fratura do distrator, porque você não soltou bem aquela região, ou algumas vezes até o paciente não tem tecido para isso, né? Que isso tem que ter avaliação, você vai palpar, vai tocar, vai ver direitinho. Pós-distração, o que pode acontecer? Formação de defeitos ósseos e mau posicionamento do segmento, ou seja, o paciente começa a subir no forma óssea, fica aquele buraco, né? Que é ocasionando aquela formação de um defeito ósseo na região, que fica ruim você reabilitar da mesma forma, ou então o mau posicionamento do segmento, aquele segmento ele não está subindo retinho, ele começa a subir mais lingualizado, né? E aí também você tem que acompanhar isso de perto para, se for preciso, você intervir no transtratamento, né? O paciente sempre está lhe informando como é que está sendo o transcorrer do uso do nosso distrator, né? Aí é só mostrando, né, o tipo de distrator, tá? Distrator infra e justa ósseo, né? Mostrando as porcentagens de sucesso, complicações, número total de complicações, né? Esses são alguns trabalhos realizados, né? Em trabalho realizado em 2005, né? Isso aí é a classificação do nosso osso, né? Após a distração, pessoas ele ia levar e formar direitinho para a gente conseguir instalar nossos implantes, né? Se esse osso começar a subir de forma irregular e formar de forma irregular, você não vai ter condições. A nossa vantagem é que hoje, mesmo que ele fique fininho, mas a gente conseguir uma altura suficiente, a gente pode lançar mão dos nossos bone spend, né? Que precisa de muito pouco osso para a gente conseguir reabilitar. A nossa reabsorção lá, né, é quantidade de movimento, tamanho do disco de transporte. O disco de transporte que a gente fala, gente, é o tamanho da peça, né? Ó. Isso aqui é o disco de transporte, né? O tamanho disso aqui que foi seccionado aqui para a gente conseguir transportar e conseguir ter essa, né, nossa sobrecorreção. Exatamente, o paciente tem uma lâmina de faca, eu preciso ter uma sobrecorreção. O que é sobrecorreção, pessoal? Eu vou fazer a lâmina de faca passar da altura que eu quero, porque aí depois eu venho e faço só uma osteoplastia ali naquela região de lâmina de faca para eu conseguir reabilitar. Porque se eu levar até a minha lâmina de faca, não vai adiantar nada. O paciente teve uma perda severa. Eu fui lá, fiz meus cortes, cortei, coloquei meu distrator e a pontinha lâmina de faca, eu cheguei até o ponto. Perdi, então eu tenho que passar a lâmina de faca, né, fazer uma sobrecorreção dessa lâmina de faca para eu conseguir ter uma espessura suficiente para reabilitar o meu paciente, né? Isso gera em torno de 20% dos casos, tá? Então é bastante casos. Né? Exatamente porque sabemos que a nossa reabsorção primeiro é vestibulingual, depois é em altura.
Olha lá, os nossos arcos lá que a gente utiliza, né, para ter essa ancoragem, no caso a ortodôntica, né, né, as nossas modificações protésicas, correções digitais precoces, né, reposicionamento tardio com osteotomias e novas fixações também ocasionam problemas, tá? O que é importante eu sempre ter, gente, é o controle desse vetor. Olha o que foi que aconteceu aí, ó. Foi feita a distração. Lembra que a gente falou que tem que ter até 5 milímetros? Mas nesse paciente tinha 8. Eu precisava deixar 5, ou seja, eu deixei uma base de 3. Foi o que aconteceu? Fratura. Fratura, gente, você não tem como, fratura espontânea. Então isso tem que entrar no seu planejamento. Se o paciente não tem nada, vamos pensar em lançar a mão de um enxerto em bloco, lançar a mão de uma restauração óssea guiada. Não vou pensar em fazer isso pior que eu ocasionei no paciente, né? Eu ocasionei um caso pior do meu paciente, tá? Aí são as modificações protésicas, né? E aqui uns casos clínicos, ó, que o paciente teve uma perda, olha lá, bem grande de tecido, de osso. Onde é que era o osso de umbilical, né? Então ele tem aqui, ó, imagina aqui de 6, ó, ele teve uma perdinha de 2, né? E aí foi planejado nesse paciente lá, ó, olha lá em lâmina de faca, ó. 2 dele é todo lâmina de faca, ou seja, não serve para nada. Então é aqui que eu tenho que pensar em fazer a minha sobrecorreção, né? Bom, 1 ano, espaço protético, lâmina de faca, os líquidos de extração estrogênica, planejamento. E aí, ó, foi feito lá incisões, rebatido, feita a osteotomia lá, colocado o distrator, né? Fixado o distrator, bem fixado, né? Com a pontinha lá dentro da cavidade oral. E aí o paciente foi fazendo as suas ativações após 7 dias, né? Liberei, ó, olha o tanto de ganho lá, né? E aí eu tenho um ganho significativo, né? Olha como passou lá, ó. Olha o que é que eu tenho lá de benefício no meu paciente. Ó. Aí eu fiz a minha sobrecorreção com a lâmina de faca, e aí eu fiz uma plastia, né, na região que eu fui instalar os meus implantes, os implantes bem instalados. E aí depois que eu fui instalado minhas próteses, né, sobre os 3 implantes, eram 5 unidades dentárias, de lateral a canino. E aí eu tenho um sucesso bacana. E olha no exame radiográfico que eu tenho de ganho lá. Olha o tanto que foi utilizado desse nosso expansor lá, tá? Olha o benefício que eu trouxe no meu paciente, né? E aí o paciente fica satisfeito com um caso como esse, que ele estava totalmente comprometido. Olha um caso desse aí, ó. Paciente de 40 anos, acidente de moto há 3 anos, né? Com uma perdazinha, ó, teve um traço de fratura e teve uma perda severa lá, ó. Foi instalado o distrator, colocado lá, ó, e aí começamos a ativação. E olha o que é que eu tenho depois aí, ó. Isso aqui era o antes, né? Perda severa, e depois, com a utilização do distrator, ó, conseguindo nivelar isso aí, tendo um resultado sensacional do nosso paciente, né? Conclusões: o nosso tratamento com o distrator ele é altamente previsível, ganho de tecido ceratinizado que é o que a gente mais busca, né? Instalação de implantes precocemente, ou seja, quando eu termino lá o meu período de consolidação, eu já posso instalar os meus implantes. Possibilidade de tratar grandes defeitos, né? Porém, uma técnica sensível, não substitui o enxerto, né? E tem que ter um controle de vetor, né? Muitas vezes eu tenho que fazer minha estação estrogênica e fazer um enxertinho para eu conseguir melhorar essa qualidade, essa espessura óssea algumas vezes, né? A lateralização de nervo lá, né? Só a gente avaliar o resultado das reabilitações com implantes dentais em áreas submetidas a reposicionamento do nervo alveolar e alterações sensitivas, gente. O grande problema da lateralização do nervo ou a transposição do nervo, que eu gosto menos ainda, é a alteração sensitiva do paciente no pós-operatório, né? Então, hoje em dia eu lanço muito menos, mas a gente tem que saber que pode ser pode se tratar, tá? Eu acho que é um trabalho feito, né, de coleta de dados, gêneros, né, reabilitação com implantes, as complicações, né, e aí a sensibilidade, né? Passar aqui isso na Universidade de Campinas, né, que eu peguei esse trabalho, e essa parestesia aí nessa regiãozinha, ó,
paciente. Isso é um extensiômetro, né, que a gente tem uma forma que a gente tem de calcular, né, essa sensibilidade do paciente, onde foi feito todo esse trabalho para ver, só para vocês terem ideia. Então, o trabalho foi 9 pacientes, 4 homens e 5 mulheres, né, com idade de 50 a 65 anos, de 32 a 80 anos, né, com preservação de 30 meses, né, ou de 12 a 61 meses, né, avaliando exatamente do lado operado 4 esquerdos e 5 direitos, com lateralização de nervo, né, e a gente teve lá um premolar, na região do primeiro premolar 3, segundo premolar 7, primeiro molar 9 e segundo molar 3, né, total de 22 implantes, né. As complicações que nós tivemos, 55,57%, ou seja, metade dos casos mais da metade dos casos tiveram complicações, onde 4 casos de infecção e 1 de fratura de mandíbula, né, para vocês verem quanto realmente é importante lembrar de ter esse cuidado dos nossos planejamentos, né, fechar os nossos diagnósticos, olha lá, fraturou, causou uma infecçãozinha, né, e fraturou, a nossa tem uma fratura espontânea, e aí é mais chatinho, você tem que reduzir, fixar isso aí, colocar placa, ó. E aí o paciente tratado, né, com placa, né, e parafuso. Só que o paciente chega para botar os implantes, depois você tem que fazer uma segunda cirurgia no paciente para botar placa e parafuso, é chato, né? É bem chato, né? A nossa avaliação sensorial, né, exatamente normal e alterada que nós tivemos aí, para quem quiser fazer essa avaliação, se precisar, eu mando esse artigo para vocês, né, só mostrando que realmente essa avaliação sensorial de sintomatologia de perda de sensibilidade nessa regiãozinha específica aqui, né, com essa manipulação do nervo, tanto de um lado quanto de outro, né. Esse EVA, né, que é outra avaliação que a gente faz com os pacientes, de sensibilidade, né. Então, só mostrando o trabalho, não vou entrar nisso, né, não cabe, mas só mostrando que realmente os tratamentos com desvio de nervo alveolar inferior realmente traz uma parestesiazinha chatinha, que o paciente realmente tem bastante incômodo, né? Então a gente tem sempre que tomar cuidado com isso, tá? Nos nossos planejamentos. A nossa discussão, né? As complicações de sucesso, a gente tem esses livros que mostram que o nervo alveolar inferior, né? A lesão do nervo alveolar inferior, 2% dos 380 procedimentos reconstrutivos, né? Perda precoce de 2,2 dos 547 implantes instalados, né? Nesse outro estudo aqui, né, a gente teve uma perda precoce de 3,75 dos 1.649 implantes instalados. Então, mostra que é uma perda pequena, né? Porém, o que mais incomoda os pacientes é a questão da perda de sensibilidade nessa região, tá? Isso aqui são mais casos, tá? Isso aqui são mais casos de trabalhos, fazendo exatamente essa avaliação sensorial do paciente. Em 10 casos, né, 5 pacientes com parestesia por 3 semanas, né, em um caso com parestesia por 6 semanas, né. Aqui, em outro caso, outro trabalho, né, na DIOMI, e 6, 14 pacientes, 19 com lesão nervoalveolar inferior, 4 dos 19 com alterações sensoriais, né. Então, com isso, definimos que a lateralização do nervo alveolar inferior permitiu uma reabilitação com implante de maior comprimento nas regiões posteriores da mandíbula, com deficiência vertical, né? Porém, os índices de complicações e perdas primárias de implantes foram altos, e pacientes devem ser orientados quanto às elevadas taxas de alterações sensitivas no pós-operatório. Isso é o importante que eu quero que vocês entendam, tá? A questão principalmente das perdas das alterações sensitivas pós-operatórias. Eu estou só trazendo uma experiência minha, que hoje eu evito muito, exatamente pela questão desse relato do paciente, de ter uma queixa muito grande de pós-operatório, de volta dessa sensibilidade nas regiões quando tratadas, que realmente eu parei de utilizar. Mas aqui são os expansores que a gente tinha falado, os expansores de tecidos moles, né? Que a gente utiliza muito nas regiões para a gente vai fazer as reabilitações severas. Se eu vou fazer uma instalação de box nessa região,
nunca, não tem estrutura mole suficiente para eu colocar um bloco naquela região, né? E aí o paciente realmente fica com essa dehiscência, né? Causa as infecções e muitas vezes as perdas dos implantes. Né? Áreas de grandes perdas ósseas, recuperações de volumes ósseos nas regiões extensas, né? Implantes e posições ideais, né? Reabilitações funcionais e estéticas aceitáveis. Então, quando nós vamos utilizar realização óssea guiada ou enxerto em bloco, enxerto on-lay, eu tenho que pensar sempre na gengiva. Eu tenho que imaginar se aquela gengiva tem gengiva suficiente que vai suportar eu conseguir realizar minha reconstrução óssea. Então, o procedimento, quando utilizado, né, quando necessita de consideráveis volumes ósseos, e fica inviável a instalação de distratores osteogênicos, né, que a vantagem do distrator é que quando ele vai elevando o osso, a gengiva também acompanha. Né? Então, é um benefício que o distrator ósseo tem, que o ROG e o enxerto em bloco não tem. Né? Eles são mais indicados, né, exatamente nas reconstruções dos espaços maiores, né? Que eu preciso de um ganho vertical com isso de sucesso nesses casos. Porque se eu pensar em não tratar a gengiva aí, provavelmente, posteriormente, eu vou ter um comprometimento do nosso enxerto. Que é o nosso ponto crítico, exatamente o nosso tecido mole. Alguns estudos relatam que 22% das exposições precoces constam infecções e até perda do enxerto, que é o grande que nós não buscamos, né? Que é a perda do nosso implante. E como é que nós fazemos isso, né? Esse aqui é uns casos que a gente tem no estudo, mas eu vou passar aqui. Ó, isso aqui é como eu gosto muito de fazer, né? Isso aí você consegue injetar injetar e deixar ele mais volumoso, né? O tanto que você precisa, né? Quando eu vou colocar, esse aqui é um caso clínico nosso, que eu tinha pouca altura, né? Que eu ia fazer um enxerto em bloco na região, só que eu precisava tratar essa gengiva. E aí eu lancei mão de um expansor de gengiva, um comprimento de 25 por 8 de altura, 8 milímetros, que é o que eu queria conquistar, né? Então eu fiz uma pequena incisão atravessando, descolei todo esse tecido, e aí eu venho com uma fitinha, né? Passo um fio de sutura grosso, né? 2,0 pro outro lado, e aí eu tensiono aqui, pego no meu expansor de tecido, e aí eu puxo, e aí eu reposiciono onde eu preciso, né? E aí eu suturo para que esse expansor não saia da região que eu coloquei, né? E aí eu aguardo, né, para eu poder posteriormente remover ele, ó. Aí agora eu tenho bastante tecido, né? E aí eu posso pensar em usar minha... Aqui eu utilizei um ossozinho particular do atógeno, né? Do outro lado eu utilizei um biose em bloco, né? Que eu consegui osso suficiente só para um lado. Depois eu coloquei a tela, né? Gosto muito, muito de fazer essas reconstruções de mandíbulas com tela, né? E gosto de aguardar aí uns 10 meses para eu pensar em reabilitar, tá? Fixado lá com meus parafusos, ó, porque a tela eu consigo dar um arcabouço, né? Eu consigo dar o formato e a altura que eu preciso de reconstruir essa mandíbula para instalar os implantes posteriores, né? E aí eu fecho, né? Só que agora ele está bem fechado. Por quê? Porque agora eu tinha tecido, antes que eu não tinha, né? Mesmo assim, ó, ainda ocasionou lá uma exposiçãozinha da placa, né? Mas um ganho em altura suficiente. Esse aqui é outro caso, né? Onde a região da maxila, onde não tinha gengiva, onde eu usei lá um expansor de tecido, ó. Coloquei lá o tamanho que eu queria, utilizei um fio e passei lá, ó. E aí eu conquistei, né? Eu deixei ele por um período para eu conseguir posteriormente ter tecido para reabilitar isso aí, ok? Próxima aula já era falando muito de enxertos homólogos, né, algumas técnicas para a gente reabilitar maxila. Eu vou deixar o tratamento de reabilitação de maxila para a próxima aula de vocês. Tranquilo? Meus amores, um beijo grande, tudo de bom, tá?
Qualquer coisa, estou à disposição sempre. Vocês sabem disso, tá? Um abraço. Encerrar. Amor, eu tô com medo de eu não ter gravado. Ai, não, Vitor, não. Olha onde costuma ficar salvo.